Brasil do século XVII ainda é um Brasil pouco explorado. E era um Brasil atrasado, um Brasil mais indígena. O caso de São Paulo, por exemplo. O que era São Paulo? São Paulo era uma terra de gente rústica, os famosos bandeirantes, que viviam de avançar pelo sertão, apresar os índios, conquistar território para a coroa portuguesa. Os bandeirantes desempenharam um papel muito importante nesses avanços no interior do Brasil. Do ponto de vista da formação desse povo brasileiro, entrou uma grande miscigenação, quer dizer, falando menos difícil, um grande cruzamento de raças, branco, índio, negro. Em meados do século XVIII, mais ou menos, finalmente os portugueses quebraram uma frustração muito grande que eles tinham com os espanhóis. Porque os espanhóis, nas conquistas deles na América, desde o México até o vice-reinado do Peru, tinham encontrado quantidades enormes de ouro e prata. E os portugueses andavam em busca dos metais preciosos e realmente não encontravam. Até que, por obra da ação dos bandeirantes, as minas de ouro foram descobertas na região que, por causa disso, veio a se chamar de Minas Gerais. Do ponto de vista da sociedade, nós temos a primeira experiência de grande imigração branca para o Brasil. Quer dizer, os portugueses não se interessaram pelo açúcar, muito menos por entrar pelo sertão adentro, né? Mas quando se soube que havia ouro no Brasil, metais preciosos no Brasil, diamantes no Brasil, houve uma imensa corrida em busca do ouro para o Brasil de imigrantes vindos de Portugal. Percebemos um surto demográfico, um aumento da população no Brasil. Quando as minas de ouro foram encontradas pela primeira vez, existia aqui no nosso país cerca de 350 mil pessoas. O ano é 1700. 100 anos depois, em 1800, a população brasileira já era de 3 milhões e 300 mil pessoas. Os portugueses estão se aventurando em busca do ouro no Brasil. O governo português precisava controlar a região mineradora. Então, em 1709, ocorre a separação entre a capitania de São Paulo e de Minas Gerais, para aumentar a fiscalização sobre a região. Subordinação das mesmas diretamente ao rei. Em 1720, fica proibida a migração para o Brasil. Os portugueses, pela lei, estavam proibidos de vir para cá, exceto aqueles que, segundo determinação do rei, vinham para cá para ocupar algum cargo público. Contudo, essa lei não adiantava de nada, porque continuavam havendo migrações em massa para o Brasil. O medo de Portugal é o esvaziamento da mão de obra em Portugal, tendo em vista que todo mundo estava vindo para o Brasil. Tinha medo de perder o controle sobre a sociedade mineradora. A gente tem em mente a ideia equivocada de que a sociedade mineradora ocorreu exclusivamente em Minas Gerais. Contudo, a gente percebe movimentos de exploração de metais preciosos nas regiões de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia. O ouro está espalhado pelo Brasil. Foram os bandeirantes paulistas que partiam de São Vicente com o objetivo de explorar o interior do território em busca de terras que possivelmente tivessem metais preciosos e para capturar índios, para torná-los escravos ou índios fugidos, que acabaram encontrando o ouro na sociedade mineradora. Em sua maioria, esses bandeirantes eram mamelucos, ou seja, mistura de branco com índio. E acabaram encontrando um ouro que no Brasil recebe o nome de ouro de aluvião. Ouro de aluvião é o ouro de superfície encontrado facilmente nas margens dos rios. A região do Rio das Velhas e do Rio das Mortes foram os primeiros locais em que os metais preciosos foram encontrados no Brasil. E para aumentar a fiscalização sobre a região, o governo de Portugal funda a Vila Rica, atual Ouro Preto. Luciano Figueiredo é professor da UF, da Universidade Federal Fluminense, autor do livro Rebeliões no Brasil Colônia. Luciano, explica para a gente o que foi a Guerra dos Emboabas. Selmo, a Guerra dos Emboabas foi
uma sucessão de conflitos que opôs paulistas, bandeirantes que descobriram as regiões mineradoras no sertão de São Paulo, contra os chamados emboabas, né, que era uma designação genérica para os forasteiros que avançaram em cima das regiões dos paulistas. Essa região hoje é Minas Gerais, né? Hoje, sem dúvida, é o estado de Minas Gerais. Na ocasião, era o sertão da capitania de São Paulo, sertão da capitania do Rio de Janeiro, era uma área indefinida. As minas chamavam Gerais porque elas aconteciam de uma maneira espalhada, porque a gente está falando dos anos 1708, 1709, que foram os anos de conflagração dessa colonização mal resolvida entre os descobridores, que opôs os descobridores e os invasores, entre aspas. O Vermelho, distrito de Caeté, Minas Gerais, é a terra de Manuel Nunes Viana, que é o líder dos emboabas. Bom, para entender essa história, eu queria que você me explicasse um pouquinho, Adriana, o que significa ser emboaba nessas Minas Gerais quando o ouro é descoberto. Bem, emboaba é uma palavra de origem indígena e que tem um conteúdo pejorativo, né? Designa aquele que não é paulista, todo aquele que é forasteiro e que chegou às minas depois dos primeiros descobridores, que eram os paulistas. Bom, os paulistas estavam aqui instaladíssimos e com a descoberta do ouro, as Minas Gerais foram invadidas por levas e levas de pessoas? Sim, nós tivemos no espaço de 10 anos uma população de 50 mil pessoas originárias de todos os lugares da Europa e mesmo da América Portuguesa. Então, em termos populacionais, foi o maior rush que a América Portuguesa conheceu ao longo de sua história. Quer dizer, isso em 10 anos? Em 10 anos. 50 mil pessoas em pleno sertão, numa região afastada dos centros litorâneos. Mas o conflito foi uma sucessão de brigas, assoadas, linchamentos, tiros, corre-corre, que era a tática de guerra, chamada Guerra Brasílica, que os paulistas aprenderam com os índios, que tomou conta dessa região durante alguns meses, poucos anos, e que essa guerra, esses conflitos, eram um esforço dos paulistas tentarem dominar, controlar politicamente e economicamente a região, porque eles perdem a parada para os invasores. Então, no fundo, a guerra não é só uma guerra em busca de ouro, de riqueza, era uma guerra de ressentimento da parte dos paulistas em relação a esse turbilhão de forasteiros, aí eram portugueses, eram baienses, sobretudo, eram pernambucanos, eram fluminenses, que chegaram numa área em que os paulistas pretendiam dominar. Os emboabas, como um todo, na verdade, eles são definidos porque eles não são paulistas, eles se sentiram com poucos direitos. O que os levou a entrar em conflito com os paulistas? Bem, a guerra foi um levante dos emboabas contra os paulistas, que na época ocupavam os cargos administrativos mais importantes da região. Num primeiro momento, quando os paulistas descobriram a região, eles tiveram como prêmio ou recompensa o monopólio desses cargos. Mas no momento em que os emboabas começam a engrossar a população e se tornam depois o maior contingente local, e os paulistas passam a ser minoria, isso muda o jogo de forças, Os emboabas passam a reivindicar esses cargos ocupados pelos paulistas. Daí o levante, que é um levante dos emboabas contra os paulistas. Então a gente percebeu que os bandeirantes paulistas querem explorar o ouro sozinhos, mas os forasteiros emboabas também querem o direito de exploração. Para acabar com o conflito, o governo de Portugal baixou o regimento dos superintendentes, guardas-mores e oficiais deputados para a região das Minas. Isso é um regulamento.
em que ele vai dividir e organizar a exploração do ouro do Brasil. E se daria mais ou menos da seguinte forma. Imagina que eu estava lá passeando pelo rio, de repente, encontrei um ouro no leito do rio. Eu teria a obrigação de informar imediatamente ao governante. E ele me daria a concessão, o direito de explorar 2 ou 3 lotes que eu poderia escolher. E é óbvio que eu ia escolher lotes próximos à região onde eu encontrei a primeira pedra de ouro. Esses lotes recebem o nome de datas. Depois que eu escolhesse os meus lotes, as minhas datas, igual quantidade ficaria com a coroa portuguesa. A área que sobrasse, o governo de Portugal dividiria, sortearia, leiloaria entre aqueles que tivessem a maior quantidade de escravos, porque ela pressupõe que, se você tem mais escravos, então você tem uma maior probabilidade de explorar, e é óbvio que isso também vai gerar impostos para a coroa portuguesa. Os impostos pagos para a coroa portuguesa eram a finta, que era um imposto fixo, de acordo com a quantidade de escravos que a pessoa possuía, e um imposto chamado o quinto, 20% de impostos sobre tudo o que as datas particulares arrecadavam. Os paulistas, então, acabaram perdendo o direito de exclusividade de exploração de metais preciosos e vão buscar ouro em outras regiões mais ao norte do Brasil. As técnicas de exploração do ouro é que não são técnicas muito rebuscadas. Os instrumentos eram rústicos e os portugueses não detinham grandes técnicas. Existiam os almocafes, as bateias, enxada, foice, instrumentos primitivos para a exploração. Quem traz boas técnicas de exploração do ouro, dos metais preciosos para o Brasil, são os negros africanos escravizados. Eles trouxeram a técnica do desvio do leito dos rios, porque se eu tiro o curso normal do rio, eu consigo fazer com que o leito fique à mostra e as pedras em evidência para que eu possa retirá-las. Mas a grande maioria das áreas para exploração dos metais preciosos no Brasil utilizava-se de técnica rudimentar de extração. E um rápido esgotamento, porque o ouro de aluvião é encontrado facilmente no leito do rio. Pegou, acabou. Os escravos ficavam constantemente doentes, tanto pela má postura, quanto também pelos instrumentos utilizados, como, por exemplo, o mercúrio. Os tipos de organização para exploração se davam nas datas, os lotes, são as lavras, e que são grandes proprietários de escravos, com grandes áreas e um maior aparelhamento para exploração, e as fascicações, que são lavras, lotes menores, pequenos, basicamente compostos por trabalhadores livres e alguns ex-escravos com instrumentos precários. Vale lembrar que nesta época existe um grande número de alforrias. Alforria é quando o escravo compra sua liberdade. Muitas vezes os proprietários não davam a liberdade para os escravos, acusando-os de terem roubado o diamante, o ouro. Mesmo libertos, caso tenham sido libertos, eles eram extremamente discriminados na sociedade. Nós temos uma falsa ideia de grandeza quando estudamos a sociedade mineradora brasileira. A falsa ideia de que toda a sociedade mineradora era baseada no luxo, nas grandes casas, num poder econômico enorme por parte da maioria da sociedade. No entanto, essa falsa ideia de grandeza nos gera uma informação equivocada, porque a maioria da sociedade mineradora está sobre o signo da miséria, ou seja, passando grandes necessidades. O cotidiano era muito difícil se manter naquela região que não tinha até então a menor estrutura, a menor condição de dar suporte para as populações que estavam indo para aquelas áreas, para aquelas regiões. Então, quando a gente estuda esse período, a gente tem que ter em mente essa ideia de falso Fausto, falsa ideia de grandeza da sociedade mineradora, porque nem todo mundo, principalmente no começo da sociedade mineradora, estava mergulhado numa excelente condição financeira. Pelo contrário, estavam na mais absoluta ou na quase total miséria e dificuldade para se manter na região. Durante toda a história da mineração no Brasil, ocorre o chamado descaminho do ouro. O que isso significa? Existiam os caminhos reais pelos quais os metais preciosos deveriam escoar das regiões de extração de metais preciosos para os portos e de lá ir para a Europa pagando seus devidos impostos para os portugueses. Mas os descaminhos do ouro é o contrabando, é o desvio, é a corrupção. Muitos desses desvios eram cometidos graças aos chamados santos do pau oco, que são santos de madeira, ocos por dentro,
local onde se escondiam as pedras preciosas para burlar, para driblar a fiscalização e não pagar os impostos para a coroa portuguesa. Como forma de tentar impedir, pelo menos diminuir o contrabando, a coroa portuguesa cria no Brasil as chamadas casas de fundição, que começam a ser abertas a partir de 1725. Elas tinham como por objetivo recolher os impostos devidos pelos produtores para a coroa portuguesa por meio da fundição do ouro, transformando-os em barras com um selo real. Percebam que após a criação das casas de fundição, a arrecadação da coroa portuguesa aumenta. Isso significou para o governo português de que, na verdade, os brasileiros estavam roubando os impostos, não pagando os impostos devidos para a coroa portuguesa. Inconformados com a criação das casas de fundição, um grupo liderado por Filipe dos Santos, em 1720, se revoltou contra a criação das casas de fundição pelo governo português. Da coroa portuguesa, isso era como se eles estivessem assumindo a culpa de serem contrabandistas. Inicialmente, o conde de Assumar, governador da capitania, até fingiu concordar com as reivindicações dos revoltosos. Mas, na verdade, ele queria era ganhar tempo, porque vários soldados foram encaminhados para a região e aí eles conseguiram conter a revolta. O líder, Filipe dos Santos, foi esquartejado. Os pés e as mãos foram amarrados em cavalos distintos, deram um tiro para cima, os cavalos se assustam, cada um corre numa direção e o seu corpo instantaneamente é esquartejado. Essa punição tão severa era para causar medo na população, para que ninguém ousasse mais se revoltar contra o governo português. No Rio de Janeiro foi criada uma casa de fundição. O ouro saía de minas em pó ou pepitas e no Rio era fundido em barras. Veja só, de cada 5 barras, uma, ou seja, 20% ia para a coroa portuguesa. Como 20% é 1/5 de 100, esse imposto era chamado de quinto. E como todo imposto, não foi bem aceito pelo povo. Estes impostos eram muito altos em relação aos serviços prestados de Portugal para a colônia. E os colonos, então, apelaram para a falsificação e o contrabando. Nós vemos neste período um processo que a gente chama de ensimesmamento da colônia. Embora o termo pareça complicado, é a ideia de que a colônia, pela primeira vez, volta os seus olhos para ela mesma. Ela está focada em si mesma. O gado passou a ser enviado das mais variadas regiões brasileiras para a região mineradora para servir tanto para alimentação quanto para a obtenção do couro, mas também para auxílio no transporte das mercadorias. Lembre-se da crise do açúcar provocada pela saída dos holandeses do Nordeste brasileiro. Isso, inclusive, diminui a procura, a necessidade de tantos escravos, e esses escravos passam a ser encaminhados para atender a demanda da sociedade mineradora. Uma maior preocupação das regiões coloniais em mandar alimentos, mantimentos para a região mineradora. Começa a surgir um embrião que no futuro vai se chamar comércio interno. Então, as ferramentas para o desenvolvimento da sociedade mineradora começam a ser enviadas para a sociedade mineradora pelo restante da colônia. E eles vivem um processo constante de urbanização. A partir de 1750, a gente começa a perceber uma mobilidade social, ou seja, as pessoas vão melhorando de vida, uma maior quantidade de trabalhadores livres, um crescimento cada vez maior do que a gente chama de classe média urbana, surgindo na região das minas o que a gente chama de elite letrada, médicos, engenheiros, professores, advogados. Mas não vamos perder a ideia de que quanto mais desenvolvida for a região, maior é a vontade do governo português em fiscalizar e controlar a região. O Caminhos da reportagem de hoje convida você para um passeio pela história e as paisagens de Minas Gerais. Vamos percorrer a Rota dos Diamantes, da Estrada Real. Partimos aqui de Diamantina e seguimos até Ouro Preto. Foi o primeiro trecho construído para escoar a riqueza do Brasil Colônia até Portugal. O descobridor dos diamantes, o Bernardo da Fonseca Lobo, mandou um lote de pedras para a corte, para o Rio de Janeiro, e foram enviadas a Portugal. Quando chegou lá, descobriram que era diamantes. Puríssimo, os melhores encontrados no mundo até hoje.
A Estrada Real é formada por 4 caminhos: o Velho, o Novo, o Sabarabaçu e o Caminho dos Diamantes. Foram abertos oficialmente pela coroa portuguesa para ligar as antigas regiões das minas e das pedras preciosas no interior do estado de Minas Gerais ao litoral do Rio de Janeiro, passando ainda por São Paulo. São mais de 1.600 quilômetros sinalizados com marcos. Ainda hoje é possível percorrer esse trajeto, que passa por estradas de terra, asfalto e também por dentro das cidades. Um circuito que envolve quase 200 municípios. A construção começou em 1702, quando chegou a Portugal a notícia de que em Ouro Preto havia grande quantidade de ouro. E foi durante a obra que a coroa portuguesa ficou sabendo da descoberta de diamantes no Arraial do Tijuco, hoje a cidade de Diamantina. A ordem, então, foi construir mais 350 quilômetros no sentido norte, formando o Caminho dos Diamantes. Quando foi reconhecido o valor dos diamantes descobertos ali, começou o contrabando das pedras. A coroa tratou de colocar ordem na casa e todo o território foi sitiado, criando assim o distrito de Diamantina, o único no Brasil colônia. Ninguém entrava nem saía sem autorização. As remessas de diamantes eram escoltadas durante todo o trajeto até chegar a Portugal. Com o monopólio, o próximo passo da coroa foi assumir integralmente a produção nas Minas Gerais, criando a Real Extração dos Diamantes, a primeira estatal do país. A quantidade que tem de diamante que foi para Portugal, que foi extraída aqui, é anotada, registrada e que vai para Portugal, é metade do que realmente foi produzido na região. O diamante se forma em grandes profundidades, a mais de 150 quilômetros abaixo da superfície e numa temperatura superior a 1.500 graus centígrados. Os mais novos têm cerca de 900 milhões de anos e só chegam à superfície trazidos por erupções que se encontram com rochas mais frias, se cristalizam e formam uma série de minerais. Relativamente raro, tá? Mas o que dá valor ao diamante, na verdade, é o mercado. Portugal sabia disso, isso já no século XVIII. Então, a boa parte do diamante que era produzido aqui em Diamantina era controlado. Então, você olha a produção ano a ano e ela varia muito pouco. Por quê? Porque com isso Portugal conseguia controlar a quantidade de diamantes que estavam em circulação e com isso o preço do diamante. Outra personagem da cidade é a escrava que virou senhora, símbolo de luta e coragem. Chica da Silva, retratada no cinema e na literatura, viveu com o homem mais poderoso das Américas, o contratador de diamantes João Fernandes, com quem teve 13 filhos. Não se conhece o rosto de Chica da Silva. O artista plástico Marcial Ávila foi buscar nos 7 Pecados Capitais uma maneira de retratar a bela escrava. Ele conta que, segura da paixão do companheiro João Fernandes, Chica da Silva conseguia tudo o que queria. Da sacada se vê a igreja de Nossa Senhora do Carmo, frequentada por Chica da Silva. No casarão ainda restou a fachada da capela particular de Santa Quitéria. A varanda é revestida pela treliça, de origem árabe, que dava privacidade para quem estava dentro da casa e permitia ver o que se passava na rua. Afinal, o envolvimento de uma escrava com um nobre era uma provocação. Você imagina a Chica da Silva andando para qualquer coisa que fosse, uma visita ou uma compra de alguma coisa no Arraial do Tijuco, naquela época, com as mucamas, andando tipo em procissão, com balaios de rosa, jogando pétalas de rosa para a Chica da Silva passar por cima. Você imagina, quando isso acontece uma situação dessa, só na igreja, né, quando tem uma procissão muito importante, existe isso. Então isso causou um certo desconforto entre a igreja e entre a sociedade. Tanto é que, volta e meia, o pessoal daqui mandavam petições, mandavam cartas para a coroa, tá, relatando esse tipo de coisa. Que o João Fernandes gastava com a negrinha, que torrava o dinheiro da coroa com a negrinha, com uma escrava, e aquela coisa toda. Então, realmente causou um rebuliço muito grande na sociedade na época. E por isso, a cidade foi nascendo no meio da montanha, do lado da mina de ouro, porque primeiro era ouro de aluvião, né, que as pepitas encontradas no rio, assim, maior facilidade, escuras, por isso ouro preto, por causa do minério que envolveu.
E aí, quando essas pepitas fáceis foram acabando, eles cavaram minas atrás dos veios de ouro. Claro. Se toneladas de ouro atravessaram o Atlântico, outras tantas toneladas permaneceram na cidade de Ouro Preto. Toda essa riqueza, uma população extremamente religiosa e a necessidade de criar uma infraestrutura urbana digna de uma capital fizeram surgir um belo casario colonial. Muitas capelas e igrejas, pontes e ruas. É nesse momento que aparece, por exemplo, no início do século XVIII, logo em 1722, Manuel Francisco Lisboa, um português que, claro, como tantos outros, se apaixonou por várias negras e com uma delas teve Antônio, que ele libertou ao nascer e que tornar-se-ia seu filho e discípulo dileto. Antônio seria o nosso Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Nunca se soube quando o Aleijadinho nasceu. Manuel Francisco Lisboa era um arquiteto excelente e braço direito do governador da capitania. Em Ouro Preto, ele ganhou o direito de fazer pontes, calçadas, oratórios, igrejas e chafarizes. Um exemplo de seu trabalho é o importante chafariz de Marília de Dirceu, batizado assim por ter sido construído próximo à casa da jovem musa do famoso poeta português Tomás Antônio Gonzaga. Adornado por 4 carrancas, o chafariz é considerado uma das obras mais relevantes do gênero no Brasil. O pai de Aleijadinho também foi o arquiteto da igreja de Nossa Senhora da Conceição, uma das mais importantes de Ouro Preto, tanto por suas grandes proporções quanto pela qualidade de sua arquitetura. A igreja foi erguida no local onde antes existia uma pequena capela de taipa, construída por Antônio Dias, bandeirante pioneiro na região de Ouro Preto. Apesar da importância do pai, a genialidade absoluta e a fama que atravessaria séculos como o maior nome do barroco mineiro estava mesmo reservada para o filho, Antônio Francisco Lisboa, ou Mestre Aleijadinho. Aleijadinho influenciou toda uma geração. Calcula-se que pelo menos 30 ou 40 artistas tenham sido seus discípulos. Sensibilidade para captar aquelas formas, não é só a sensibilidade do artista primitivo, não. Aquilo é erudito. Ele criava em cima de um estilo, que já era um estilo erudito europeu, ele criava em cima e fazia com a própria assinatura dele, sem assinar o nome, mas pelo traço. Então era uma pessoa assim, muito especial. E Aleijadinho se valeu de algumas características das figuras góticas, né? O olho amendoado, o nariz afilado, mas sempre produziu uma arte muito original. O Aleijadinho, ele chega a esse goticismo, mas pelo barroco, pelo expressionismo. Ele era, antes de mais nada, um expressionista. Muita gente gosta de falar uma besteira muito comum, que ele deformava as figuras porque ele era um ser deformado. Nada a ver, nada a ver. Você tem santos dele com anatomia perfeita. Ele deformava porque ele queria conseguir uma expressividade. Aleijadinho foi o poeta da pedra. Numa época em que a única beleza admirada era o ouro, Aleijadinho criou esculturas preciosas em pedra-sabão. Um dos exemplares mais magníficos do barroco mineiro, a igreja de São Francisco de Assis é considerada a obra-prima de Mestre Aleijadinho.
Seu tamanho reduzido confere ao templo um ar intimista, característica marcante do rococó, que no Brasil surge mais suave do que aquele existente em Portugal. As torres de formas circulares, até então sem precedentes, servem de moldura para as esculturas esculpidas em pedra-sabão. O requinte arquitetônico da igreja revela um gênio em plena maturidade artística. No interior da igreja, o olhar é atraído para o alto, onde um outro grande representante do barroco mineiro, Manuel da Costa Ataíde, fez surgir um forro de cores claras representando o triunfo de Nossa Senhora. Mas a riqueza dos altares e da Capela Mor logo chama a atenção e o olhar passa a vagar por seus incontáveis detalhes. Percebemos uma diminuição na produção de metais preciosos no Brasil, sobretudo a partir de 1750. Isso ocorre devido a um esgotamento natural do minério. O ouro de aluvião é um ouro de superfície. Pegou, acabou. A sociedade também vai se desgastando devido ao alto custo de vida. Se a gente olhar o custo do cavalo em Minas Gerais e o custo do cavalo em São Paulo, a gente consegue ter essa noção. Saía muito mais caro tirar o ouro das minas profundas. E como não tinha dinheiro para fazer esse investimento, muitos foram abandonando as suas minas. Então a gente tem um esgotamento natural da região, mas Portugal não quer saber disso. Para Portugal, o ouro não está diminuindo, o diamante não está diminuindo, e sim aumentando o contrabando. E contra o contrabando, mais impostos foram criados. Essas dificuldades só fizeram aumentar a inquietação da população. Houve revolta e a arrecadação continuou a cair. Foi então que a coroa adotou o sistema da cota fixa. Cota fixa queria dizer o seguinte: cada área mineradora devia fornecer 100 arrobas, cerca de 1.500 quilos de ouro por ano. Se houvesse atraso no pagamento, ou se a quantidade não fosse atingida, viria a derrama, que era a cobrança do imposto atrasado de cada morador. Tá ficando difícil, hein, Gil? Imagina a situação, o cobrador batendo na sua porta e você ter que completar essa quantidade de ouro. Já pensou no negócio desse? Na medida em que as reservas minerais iam se esgotando, as tributações e a fiscalização colonial tornaram-se mais intensas e abusivas. Na cidade de Vila Rica, na capitania de Minas Gerais, um grupo de intelectuais, a elite local e integrantes de setores médios da população articularam um movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Entre os integrantes estavam os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. A Inconfidência pretendia conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano. Entretanto, o movimento não aconteceu. Joaquim Silvério dos Reis delatou a conspiração em troca do perdão de suas dívidas. Em resposta, a coroa portuguesa prendeu os denunciados. A maioria dos envolvidos foi condenada ao exílio na África. Tiradentes, apesar de ter papel secundário no movimento, foi o bode expiatório. Ele foi enforcado e as partes do seu corpo foram expostas em várias cidades. Tal medida visava reprimir outras possíveis revoltas na colônia. A rebelião não chegou a estourar. Foi mais uma conspiração formada por membros da elite de Vila Rica e um suboficial do Regimento dos Dragões de Minas, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. A ideia central dos conspiradores era proclamar uma república na região das Minas e estabelecer a capital em São João del Rei. E o que motivou o grupo de intelectuais, fazendeiros e mineradores foi a chegada de um novo governador para Minas e a notícia de que em breve haveria uma derrama. Em troca do perdão de suas dívidas, um dos membros da conspiração, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou os nomes e os planos. Março de 1789. Os conspiradores são presos e começa a devassa, ou inquérito. 1792.
Com exceção do advogado Cláudio Manuel da Costa, que teria se suicidado na prisão, todos são julgados. Alguns recebem perdão, outros são degredados para a África. Tiradentes é condenado a morrer na forca. É esquartejado e, para servir de exemplo, seus restos são expostos ao longo da estrada que liga Minas ao Rio. Hoje todos nós sabemos que Tiradentes foi um mártir da independência, mas ele só foi considerado herói 100 anos após a sua morte, quando foi proclamada a República no Brasil. Para a coroa portuguesa, no entanto, Tiradentes era considerado um traidor, um bandido que conspirou contra o poder legítimo. Temos que fazer aqui algumas observações. A primeira delas é de que existia um acordo firmado entre Portugal e Inglaterra desde 1703, chamado Tratado de Mitwin. Foi um acordo firmado em que os portugueses venderiam vinho para a Inglaterra e a Inglaterra compraria tecidos de Portugal. Ao longo dos anos, os portugueses registraram enormes prejuízos na balança comercial. Afinal de contas, você utiliza muito mais roupas e tecidos do que bebe vinho. Isso trazia para Portugal um prejuízo enorme e Portugal paga esse prejuízo com o ouro, com os diamantes que ele extraía do Brasil. Alguns dizem que os diamantes, que o ouro, no Brasil deixaram buracos. Em Portugal criaram igrejas, mas vão para a Inglaterra. E com esse dinheiro, a Inglaterra faz a sua Revolução Industrial. Revolução Industrial e Iluminismo são objetos dos nossos próximos vídeos. A gente não trabalha iluminismo aqui, embora ele tenha influenciado a Inconfidência Mineira. Além da construção de igrejas em Portugal, boa parte do ouro do Brasil ajuda a reconstruir prédios, construir prédios públicos que foram devastados durante o grande terremoto de Lisboa, porque a cidade ficou praticamente destruída após 1755. Gradativamente, Portugal vai perdendo a liderança, a hegemonia do mundo, primeiro por causa do Tratado de Mitwin e segundo porque não investiu em manufaturas, por exemplo, como fez a Inglaterra e a França. Nós, no Brasil, agora vemos uma sociedade completamente diferente da que ocorreu no Nordeste açucareiro. Agora existe uma sociedade, uma economia voltada para a cidade, para a vida pública, as casas, as construções, uma elite letrada. Somente em nível de curiosidade, alguns conflitos da história do Brasil durante o período colonial. Movimentos nativistas, movimentos emancipacionistas, que defendiam a independência, e guerras indígenas. Então agora, para a gente dar uma finalizada nos temas vistos aqui hoje... E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a corrida do ouro criou uma sociedade diferente na região das Minas e mudou a relação de Portugal com a América Portuguesa. Havia grande quantidade de mestiços e negros convivendo lado a lado com fazendeiros, comerciantes e mineradores. A riqueza da região financiou obras de arte que hoje são patrimônio da humanidade. Portugal, em crise econômica, estabeleceu impostos pesados como a cota fixa e cobranças como a derrama para explorar ao máximo a riqueza descoberta na colônia. A insatisfação dos colonos e as ideias iluministas que percorriam a Europa criaram a situação ideal para as revoltas. A conspiração mineira foi uma tentativa de criar uma república em Minas e resolver a crise que a América Portuguesa atravessava com sua metrópole.